O plano Marshall tinha contrapartidas. O apoio dos americanos à reconstrução da economia europeia tinha contrapartidas. Uma das contrapartidas era não haver restrições à importação do cinema americano. Era uma das importantes, já nessa altura. E os franceses disseram sim, senhor. E depois meteram um impostozinho nos bilhetes de cinema que remetia para o ICA lá do sítio, que se chamava e chama ainda Centro Nacional do Cinema, CNC. E assim os americanos sempre financiaram o cinema francês, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo o seu mercado completamente aberto. Aqui é o contrário, isto é um país da treta, mas essa razão é o país. Não é por acaso que as televisões portuguesas não produzem filmes, não sendo a RTP, que é obrigada por protocolo. Mas hoje as outras não produzem porque não há um caderno de encargos para a concessão do sinal. E não há um caderno de encargos porque isto nasceu tudo torto, porque o Dr. Cavaco, demagogicamente, é o grande Presidente da República que a gente tem, demagogicamente resolveu dar um canal à Igreja. Ao dar um canal à Igreja, não tinha, nem sequer pensou nisso. Mesmo que tivesse pensado, não podia impor às outras cadernos de encargos. Todas as televisões europeias têm um caderno de encargos, como um empreiteiro, em que, por troca da concessão do sinal, são obrigados a produzir ficção na língua e são obrigados a produzir filmes. É neste momento. Em Espanha, a coisa é de tal ordem que a guerra já é um bocadinho ao contrário. É tentar obrigar... A grande celeuma neste momento na lei do cinema espanhola é tentar fazer com que as televisões deixem de produzir tanto. E sejam obrigadas a ceder parte da produção a produtoras independentes. Porque neste momento o que se passa em Espanha é um bocadinho como a TVI, com as telenovelas. É autoproduzida por elas próprias e as produtoras independentes de cinema asfixiaram todas. Neste momento as televisões espanholas produzem as cotas a que são obrigadas por caderno de encargos de filmes, mas produzem elas próprias. E as produtoras independentes morrem e ao produzirem elas próprias só produzem aquilo que querem, aquele produto tipificado, dá um bocadinho de telenovelas TVI. E neste momento a guerra é essa em Espanha. Em Portugal essa guerra não faz sentido nenhum porque não há caderno de encargos, elas não são obrigadas a produzir. Neste momento há aqueles protocolos que as estações assim que a TV tiveram. Isso é outra coisa, checa o fundo, não é a mesma coisa. Isso é uma coisa para tentar emendar isso. Mas continuam sem caderno de encargos. Não têm obrigações. Isso é uma coisa que as televisões aceitaram para não serem obrigadas a terem caderno de encargos. E vamos saber o que é que isso dá. Isso começou agora. Mas, como tu sabes, esse fundo, chamado FICA, em 40% é financiado pelo ICA. O ICA é que dá dinheiro ao FICA. E as televisões dão um pouquinho. E vamos ver o que é que dão. E de qualquer maneira é para produzir coisas como o crime do Padre Amaro. Não é para produzir outras coisas. E a corrupção, essas coisas assim desse género. Mas eu não acho mal que exista o FICA. Hein? Eu não sou nada contra o FICA. Exatamente. Só sou contra a grande parte do capital vir do ICA. Porque se não viesse, completamente a favor. Faziam-se mais filmes, mesmo que se fossem maus, eram filmes que se faziam. E quanto mais filmes se fizessem, por muito mau que seja o crime do Padre Amaro, o que é certo é que 380 mil pessoas o foram ver e vão se habituando a ver filmes em português. E é um filme português, de qualquer maneira. São os financiamentos. Os últimos 2 ou 3 filmes portugueses que eu fui ver ao cinema eram com produções como o Brasil. Assim, não vamos buscar mas isso... Não, mas isso não é nada disso. Isso é usar um programa de apoio. É uma maneira de rentabilizar um programa de apoio que existe no ICA. Que é, para além do subsídio normal, depois podes ir às produções minoritárias com o Brasil e sacar mais 150 ou 200 mil euros, o que é importante no orçamento de um filme português. E, portanto, depois inventam-se ou uns artistas, ou um montador, ou umas coisas e fazem-se, mas com produções. Por acaso, no filme, o último filme que eu fui ver aliás, foi este fim de semana, foi A Ilha dos Escravos, e basicamente não há um ou dois atores brasileiros. O filme
margem também, a única coisa brasileira que tinha era um ator que... E tinha aprovado, não é, tinha um montador. E tinha o diretor de fotografia. São montagens para tentar ir, que condicionam, mas que permitem ir buscar um bocadinho mais dinheiro, o que é importante. São outras coisas. Se calhar também não tenho muita noção real das coisas, mas eu tenho dito que os fundos europeus têm crescido muito e que eles existem. Existem. E que até são bastante fortes. E não tem pelo menos uma noção que os portugueses procuram. A outra margem teve, o Eurimage. Mas numa forma geral... É provável teve. Também tem Ibermédia. Não, Ibermédia é outra coisa. Sim, a Ibermédia é outra coisa. O Ibermédia são 150, 200 mil, o Eurimage são 350, 400 mil, é o dobro. Os que eu tenho visto têm também tido apoio do Eurimages e do Ibermédia, como os Autocom, também tem. Sim. Diz. Não tinham grande noção que se procuravam esses fundos europeus. Não, sempre se utilizaram e sempre foram rentabilizados. O que acontece é que na comissão de atribuição do Eurimages, que é o fundo mais importante, o que dá mais dinheiro, estão representados todos os países europeus. E se até há 10 anos atrás havia o grande lobby dos países nórdicos, que se chutavam praticamente o dinheiro disponível todo, agora há um lobby não só dos nórdicos, mas do leste, que são muitos. E por isso já é muito mais difícil do que há 10 anos atrás conseguir ter o dinheiro do Eurimage. E se calhar o maior problema aqui para Portugal é que faltam bons projetos, que se calhar os outros países têm. Isso é só uma suposição. Sim, a qualidade dos projetos pode ser importante, mas o lobby é mais importante. Acredito que sim. Porque eles juntam-se, nós não temos ninguém que nos juntar. Os espanhóis não precisam muito, estão-se um bocado a borrifar porque têm a América Latina toda. E fazem as coproduções com a Argentina, com o México, depois vendem nos Estados Unidos. Não é por acaso que os espanhóis têm tido Oscars de melhor filme estrangeiro, não é pelos filmes serem extraordinários. Não é que os filmes sejam maus, não é por serem extraordinários, é porque 30% da população americana fala espanhol, neste momento. Em termos de financiamento também, como estava a falar, para o Brasil, se formos a ver um fundo português, praticamente não tem apoios de empresas, como sejam. E se formos a ver, por exemplo, o genérico inicial de Cidade de Deus, podes querer Andiru, Todos têm a Petrobras. Petrobras e outras empresas de... O fundamental é a Petrobras. Em quase todos. Mas a gente não tem petróleo, eles têm. Mas não é só isso, é porque eles têm um tax shelter a sério que funciona. Ou seja, 150% daquilo que foi investido é descontado nos impostos. Portanto, é um tax shelter a sério. E os brasileiros passaram de produzir 6 filmes por ano no final dos anos 80, em que aquilo estava em grande crise, para já terem passado dos 100 por ano agora. E todos eles têm a Petrobras, inclusive as curtas-metragens, tudo tem a Petrobras. Descontam 150% daquilo que funciona. Também o surto do cinema inglês nos anos 90, que agora morreu, também foi um tax shelter que foi aproveitado pela lotaria. Era tudo financiado pela lotaria. Agora isso morreu. Não sei se mudaram o tax shelter ou o que é que acabou. Eu já soube, mas esqueci. Mas o surto, todos os realizadores independentes que apareceram nos anos 90 começaram a voltar a aparecer filmes ingleses, foi isso. Mas nós nem sequer temos tamanho de economia para isso. Não vale a pena. Só se fosse o Belmiro, que é só NAI. É Galp. É Galp podia. É Galp podia. Mas numa economia do tamanho do Brasil, aquela coisinha que eles usam não é nada, não é? Para o cinema é muito. Não é nada? Bom, se não há mais questões, se calhar ficamos por aqui Pronto. hoje. Acho que foi uma conversa muito, muito interessante e temos de amanhã para finalizar.